Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estamos diante do local onde muito provavelmente aconteceu a crucificação de Jesus. Local que chamamos de Calvário ou Gólgota, e essa expressão vem de caveira, porque principalmente antigamente, agora o desgaste do tempo já deteriorou um pouco, mas podia-se ver a imagem de uma caveira, de um crânio humano com nariz, com olhos, com boca nessa localização. Provavelmente Jesus não foi crucificado no topo do Gólgota, mas mais abaixo, onde as pessoas passavam por perto, zombavam, outros murmuravam, outros choravam. O sumo sacerdote e alguns sacerdotes também questionavam a ele, dizendo: se tu és o rei dos judeus, desce agora. Muita coisa aconteceu nesse local e é importante dizermos, aqui temos a mensagem mais poderosa do Evangelho, porque temos a mensagem da cruz. Uma mensagem que tinha constantes tensões. Jesus começou ensinando aos seus discípulos, dizendo, por exemplo, em Mateus no capítulo 16, versículos 24 e 25, que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós vemos Jesus nesse momento dando o maior exemplo, porque a cruz de Jesus seria a cruz mais pesada de todas. Ele iria carregar o meu e o seu pecado. O plano da crucificação estava no auge, estava no seu clímax. Aqui não era apenas uma batalha de romanos com judeus ou de romanos com os futuros cristãos. Aqui era uma batalha do bem contra o mal. Foi nesse lugar que, espiritualmente falando, podemos dizer que Jesus cancelou o nosso escrito de dívida. Foi aqui que Satanás, foi aqui que o pecado foi vencido uma vez por todas. Nós vemos que foi por causa dessa morte na cruz que ele triunfou, ele venceu sobre a morte. Foi nessa cruz que ele consumou, que ele completou tudo o que a Bíblia diz respeito a mim e a você. E é por isso que aqui se registra a expressão tetelestai, ou está consumado, que provavelmente foi falada por Jesus na forma de nishlen, que é uma derivação de shalom, que significa completo. Aqui ele cumpriu a sua missão que tinha recebido quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tarefa foi cumprida, a antiga aliança foi encerrada, a mensagem do Evangelho, que era apenas uma pregação, se tornou então verdade para todos os homens em toda a terra. É por isso que um Evangelho sem cruz é um Evangelho sem salvação. Foi na cruz que ele nos resgatou da maldição da lei, que está no capítulo 28 de Deuteronômio e que vemos em Gálatas no capítulo 3 e no versículo 13. A crucificação era um método romano de execução que tinha também um tom de tortura, um tom de humilhação. Era feito para que todos pudessem ver, e para os gregos isso era loucura, porque como alguém crucificado seria o rei de todos os homens. Para os judeus era um escândalo, mas para nós essa mensagem da cruz é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 1,18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós os que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A cruz quebrou a lógica da teologia dos judeus, destruiu a filosofia de justiça dos gregos. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas nos deu acesso às verdades da nova aliança. Nós somos testemunhas da cruz. Ainda enfrentando a cruz, além do sofrimento físico, além da separação do próprio Deus, seu Pai, Jesus enfrentou também traição, a traição dos sacerdotes judeus, a traição de Judas, a traição do próprio Pedro que o negou e até do seu próprio povo judeu diante do governador Pilatos.
não se admire com a traição. O próprio Filho de Deus precisou enfrentá-la e nesse momento ele enfrentou com oração, da mesma forma que devemos responder em qualquer momento que somos traídos, e essa é uma mensagem poderosa do cristianismo, o poder do perdão diante da traição para com outras pessoas. Nós vemos também uma passagem em Hebreus, no capítulo 13, e eu encerro com isso no versículo 12, o autor diz: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. E aqui estamos fora das portas da cidade velha de Jerusalém, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, assim como os sacrifícios eram levados para fora da cidade, simbolizando que o pecado estava sendo levado para fora. Jesus também estava levando o pecado, não apenas de Jerusalém, não apenas os judeus que nele crescem, mas de toda a humanidade, levando o pecado para longe. Mas essa mensagem também traz um sentimento de que não devemos ficar no nosso arraial, não devemos ficar fechados no nosso círculo religioso, mas devemos, como ele diz, sair até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Jesus saiu de todo aquele sistema religioso da Jerusalém Velha para fora da cidade, trazer para a gente a mensagem que o cristianismo hoje não se baseia em um templo, não se baseia em um lugar, mas se baseia numa salvação eterna, onde adoradores em todos os cantos do mundo podem adorar em espírito e em verdade aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos salvou. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, usa a hashtag Bíblia Todo Dia, a hashtag Nas Terras da Bíblia, e até o próximo vídeo.